Por favor, coloque-se em pé comigo. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3, 15. E falaremos hoje, permitindo o Senhor, com a graça do Senhor, um chamado para a paz. Colossenses 3, 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra lida, pelo teu povo reunido em tua presença. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e use, Senhor, esta mensagem para isso. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem, por favor. Um chamado para a paz. Mas como falar de paz em um tempo ou em um mundo cheio de injustiças? Como falar de paz quando há guerras aqui, como dizia um cântico antigo? Como crer ou viver a paz enquanto há aflições no mundo ou diante de incertezas? Jesus não negou as aflições no mundo e nem as aflições na vida ou da vida. Mas nós fomos chamados para uma paz que não está sujeita às alterações do tempo ou das circunstâncias. É uma paz que não sofre com o tempo. Há países que hoje vivem em uma aparente paz que foi conquistada depois de sangrentas guerras e mantém-se em aparente paz porque possuem armas, e quando estão ou sofrem ameaças ou estão sujeitos ou sujeitas a invasões, essas nações exibem as suas armas como uma forma de inibir algum tipo de invasão ou de guerra para manterem essa aparente paz. Mas a paz de Cristo não é assim. A paz de Cristo não é igual à paz do mundo. Primeiro, porque a paz de Cristo não é uma paz conquistada por nós. É uma paz dada a nós por Jesus. Amém. Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então, essa paz não foi uma conquista nossa, nós não pegamos em armas para conquistar essa paz, mas Jesus nos deu. E essa paz também é diferente, porque ela não está baseada nas circunstâncias, mas ela é uma promessa de Jesus baseada na sua palavra. Por isso não sofre com o tempo. E nós vemos na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, uma passagem de Deus falando ao seu povo, Judá, ou os judeus que estavam cativos na Babilônia, através de Jeremias, quando Deus disse que tinha pensamentos de paz e não de mal para aquele povo que estava lá na Babilônia. Sim, era uma profecia específica para aquele povo, mas revela qual é o pensamento que Deus tem para aqueles que creem nele. Revela o caráter de Deus e o que Ele pensa a respeito de nós também. Ele tem para nós um pensamento de paz e não de mal. Por isso Ele nos chamou para a paz, pensando no nosso bem. E por isso nós devemos refletir a respeito da importância desta paz que Deus nos dá e para a qual Ele nos chamou em Cristo Jesus. E por quê? Em primeiro lugar, porque essa paz preserva o nosso coração. Preserva o nosso coração. Nenhum coração estará alinhado com Deus enquanto este coração não for dominado pela paz de Cristo. Enquanto não for governado, julgado pela paz de Cristo. Imagino
ou imagine essa paz de Cristo como um indicador no painel do carro. Enquanto você dirige, você está prestando atenção na estrada, mas o carro está cheio de sensores no motor ou em outras partes, e quando há alguma coisa errada acontecendo com o carro, aciona ali uma luzinha de alerta no painel, então logo seus olhos são voltados para aquela luz, ou algum alarme sonoro. E existem alguns alertas que exigem a necessidade de pararmos o carro imediatamente. Ou existem alguns alertas que indicam que o mais rápido possível nós precisamos procurar um mecânico ou um especialista. Porque insistir na viagem ou insistir em continuar seguindo, apesar do alarme, apesar do sinal, pode trazer um dano irreversível ao veículo. Imagino que a paz de Deus, que domina os nossos corações, indica quando algo está errado, quando nós precisamos parar para pensar ou refletir a respeito de decisões que estamos tomando, de atitudes que temos tomado, ou como nós temos conduzido uma situação. A paz de Cristo nos dá essa indicação. E para ser mais específico, a paz de Cristo age como um árbitro, como um juiz, que julga o nosso coração, que julga as nossas intenções. Literalmente, a palavra que Paulo usou é justamente como um juiz de uma Olimpíada. A versão que nós lemos nessa noite diz que a paz de Deus deve dominar os nossos corações. Há algumas traduções que dizem que a paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos corações, como um juiz em uma partida ou em algum esporte nas Olimpíadas. O juiz tem a responsabilidade de presidir algum duelo no esporte, de cuidar para que as regras sejam respeitadas, de que ninguém trapaceie, e que no final, aquele que foi vencedor de uma forma justa, seja premiado. E esta paz de Cristo é como esse juiz que cuida dos nossos corações, dizendo a nós se estamos trapaceando ou não, se estamos agindo conforme a lei do Senhor ou não, para a preservação do próprio coração. Por isso, deixemos a paz de Cristo dominar os nossos corações, o julgando, decidindo e o governando. Nós vivemos em um mundo cheio de aflições, cheio de agitações, questões que tentam roubar a nossa paz, ou tentam fazer com que nós infringamos as regras, e precisamos de algo ou de alguém para cuidar, presidir os nossos corações, para deixar tudo em ordem, ou para indicar, olha, esse caminho não é o caminho correto, pense bem, haja de forma correta. E nada melhor, ou ninguém melhor, do que a paz de Deus, governando, dominando, julgando os nossos corações. E essa paz vem daquela convicção, da certeza, da presença do Senhor em nossas vidas. Quando nós estamos em uma recepção, com um exame nas mãos, aguardando o médico nos chamar, e a gente não sabe o que o médico vai dizer quando ler o exame, mas nós sabemos que Deus está conosco. É aquela paz quando estamos em um quarto sozinho, ou num hospital, em um quarto de hospital, e não há ninguém, mas Deus está lá, e isso nos dá paz. Esta é a paz que preserva o nosso coração e mantém tudo em seu lugar, nos livrando de tumultos e de desordens. E quanto mais nós colocamos as nossas inquietações aos pés do Senhor, ou as nossas ansiedades sobre o Senhor, mais essa paz vai ficar evidente em nossas vidas. Nós conhecemos muito bem a passagem de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, quando Paulo diz que nenhuma inquietação deve roubar a nossa paz, ou nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições em tudo devem ser conhecidas diante de Deus. O que tem te causado aflição, inquietação? É algum medo? É alguma preocupação com os filhos?
É alguma preocupação com o trabalho, com o sustento? Coloque aos pés do Senhor. E você perceberá que essa paz é real. E Paulo diz, no versículo 7, que essa paz excede todo o entendimento. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Ela excede todo o entendimento, vai além do que podemos compreender. E por quê? Em primeiro lugar, porque essa paz é de Deus. O Deus que é transcendental, o Deus que não se explica. Mas podemos conviver ou viver com Ele. Podemos ter comunhão com Ele. É uma paz de Deus. E ela excede todo o entendimento porque ela não é um mero sentimento, ou não está limitada em ser um sentimento. Na verdade, a paz, ela guardará o nosso pensamento e o nosso coração em Cristo Jesus, ou seja, isso envolve também sentimentos, mas a paz não é um sentimento, mas ela tem o poder de guardar, inclusive, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz é como uma sentinela, um guarda que fica à porta do nosso coração, impedindo, olha, assim, a ansiedade está querendo entrar, não, aqui não, porque esse coração tem dono, nesse coração habita o Espírito Santo, aqui você não entra. Aí vem uma outra preocupação, não, aqui você não entra não, porque aqui tem dono. Essa é a paz de Deus, que guarda o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. E Ele nos chamou a essa paz para preservar o nosso próprio coração. Mas em segundo lugar, essa paz, ela não se limita ao nosso coração ou a uma autopreservação. Ela também existe para preservar a nossa união. Nossa união. E às vezes nós confundimos a convicção de estar fazendo a coisa certa com a paz de Deus. A gente confunde aquela sensação numa tentativa de autoconvencimento e, por que não, de auto-engano, achando que, olha, é a coisa certa a fazer e eu vou até o final, custe o que custar. Mas isso não é a paz de Deus. Porque se nós levamos uma atitude ou uma decisão à frente, mas a união ou a unidade é prejudicada, isso não tem nada a ver com a paz de Deus. Porque nós somos chamados à paz de Deus em um só corpo, para a preservação da unidade. E se fizermos então algo que a nossa consciência supostamente diz ser a paz de Deus, mas traz abalos à união, traz abalos à unidade, há uma grande probabilidade de que não seja a paz de Deus. Porque nós somos chamados para a paz de Deus, para termos paz com Deus, para termos paz conosco, mas também para termos paz uns com os outros. Isso envolve igreja, isso envolve família, isso envolve ministérios. Nós somos chamados para a paz uns com os outros. Deus não nos criou para vivermos de forma fragmentada, nem isolada. Quando fomos salvos, o Espírito Santo nos uniu uns aos outros, nos ligando uns aos outros no corpo de Cristo. E não é, na verdade, nós fomos chamados para a paz em um só corpo, não para vários corpos. Somos vários em um só corpo. Somos partes que formam um todo. E é isso que significa a paz, ou a palavra que Paulo usou para a paz nessa passagem de Colossenses, no capítulo 3, versículo 15. É a ideia de unir, formando um todo. E quando une, formando esse todo, não havendo falta de mais nada, estando tudo completo, então esta é a paz. De que nada está faltando, há uma unidade, apesar de várias partes, mas estão todas ligadas e interligadas. Portanto, a unidade, a paz, é o vínculo da unidade. Na verdade, a unidade é preservada pelo vínculo da paz. Quando Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, versículo 3. É a paz que preserva a unidade. A unidade não é uma invenção nossa, não é uma criação nossa, é um trabalho do Espírito Santo. E o nosso trabalho é preservar essa paz de Deus para a qual fomos chamados. Inclusive, há conflitos nas famílias, há conflitos nos relacionamentos, há conflitos às vezes até na igreja,
Só que o conflito não pode partir para o confronto. Porque no conflito, o que deve prevalecer não é a opinião do mais forte, mas é o bom senso fundamentado na palavra de Deus. Não é a nossa opinião, é o que a Bíblia diz. Porque o vencedor deve ser, na verdade, aquilo que a Bíblia nos ensina, e isso é a sabedoria bíblica. E certamente essa verdade deve ser aplicada não só à igreja, mas aos relacionamentos de forma geral, à sua família, aos ministérios que fazemos parte. Então nós somos chamados para a paz de Deus, para a preservação do nosso próprio coração, para a preservação da união, mas por último, para a preservação da gratidão, da nossa gratidão a Deus. E a partir do versículo 15, em outros versículos, Paulo fala também sobre gratidão, e aqui o texto, ele termina dizendo, ou nesse versículo, e sede agradecidos. Nós estamos num culto de oração, nós trazemos nossos pedidos a Deus, nossas necessidades, e a Bíblia nos diz, Deus nos diz, para apresentarmos a Ele os nossos pedidos, as nossas necessidades. Mas a Bíblia também tem muitas passagens nos dizendo para agradecermos a Deus. Passamos tanto tempo pedindo e agradecemos tão pouco. A gratidão abre portas. Qual pai ou qual mãe não ficam felizes quando um filho percebe-se agraciado e demonstra gratidão ao pai, à mãe por algum gesto de gentileza? E como disse na Bíblia, há abundantes passagens falando sobre gratidão. E um espírito de gratidão tende a promover harmonia e paz. É difícil conviver com uma pessoa que só reclama, que nunca está satisfeita, que não tem gratidão no coração. É um azedume que prejudica. Um povo ingrato é geralmente um povo tumultuado. É um povo que está sempre em conflito, em confronto, agitado, inquieto, insatisfeito. Mas nós temos motivos, e muitos, para agradecer a Deus. A começar pelas misericórdias do Senhor, que se renovaram mais uma vez nessa manhã. Nós podemos agradecer a Deus por privilégios que nós recebemos em Cristo Jesus. Um deles, ser chamados de filhos de Deus. E por promessas que vão além dessa vida aqui. Nós temos motivos para agradecer pela vida, por poder respirar, por poder estar na casa do Senhor. Quantos gostariam de estar aqui e não poderiam, ou não podem? E pela paz, que apesar das agitações do mundo, pode guardar os nossos corações e tornar os nossos relacionamentos ainda mais fortes, quando firmados e governados por Cristo Jesus. Que essa paz seja o nosso árbitro, preservando os nossos corações, a nossa união, e também a gratidão, porque nós temos recebido muito, mas muito além do que nós temos pedido ou pensado. Então que Deus nos abençoe, e que essa paz nos preserve e seja preservada em nós. Amém. Passou.